Glória a Deus, irmãos, capítulo 29, profecia contra Judá e promessa de livramento, mostrando aqui que o povo de Deus estava terrivelmente envolvido com feitiçarias, envolvido com coisas terríveis, diabólicas. E o Senhor Deus, Ele virá como um fogo consumidor, como tempestade de vento, como tufões, como terremotos e trovões. Ele vem mostrando que haverá um momento terrível da ira de Deus por causa da mais grave de todas as faltas de Israel, que é o pecado da feitiçaria. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, que muitos serão reduzidos a nada, os grandes, os homens importantes serão reduzidos a nada, e que o Senhor dará escape e remirá a Abraão, seu povo de Jacó. Nós vamos ver que depois de determinado momento haverá temor ao Deus de Israel e aprenderão a doutrina. Vem aqui outro ai que fala dos filhos rebeldes que acrescentam pecado sobre pecado. Nós vamos ver, meus queridos, que o Senhor manda escrever em tábuas perante eles e apontar em livro, para que fique escrito para tempos vindouros, para sempre, perpetuamente. Fala de homens, filhos mentirosos. Os próprios filhos de Deus diziam que os profetas profetizassem falsamente, trouxessem visões e sonhos e toda sorte de palavra mentirosa e afastasse o Senhor dele, porque eles queriam ouvir a mentira. Mas o Senhor disse que eles eram como uma parede fendida que iria ser derribada. Nós vemos que era preciso se converter para ter repouso, para ter salvação, sossego, para ter confiança, mas eles não quiseram. Agora vem o assolador, os inimigos. 1000 homens de Judá correriam com medo do grito de um homem que vem do exército inimigo, e 5.000 homens fugiriam com o grito, ou melhor, todo o exército fugiria com o grito de 5 homens. Né? E vem aí o momento em que Deus fala, o Senhor fala, que está esperando para ter misericórdia deles. O Senhor é um Deus justo e bem-aventurados que nele confiam, que nele esperam. Sião, é o Monte Sião, em Jerusalém, não chorará mais, porque o Senhor se compadecerá do clamor deles e, ouvindo o seu clamor, responderá. Já tinha sido ali mostrado, através do profeta, que os ouvidos daquele povo ouviam do Senhor: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eles tinham ali ídolos de prata, de ouro, mas ia chegar o tempo que eles deveriam lançar fora as suas imagens de escultura. Então Deus mandaria a semente e
mandaria a chuva sobre a semente, os campos férteis iriam produzir. Mas se eles não se convertem, então a luz do sol ficaria tão forte que seria 7 vezes maior. Essas 7 vezes maior, um lugar como esse que eu estou aqui morando, ficaria 231 graus de temperatura. Imagina, se nós quase não suportamos aqui 33. Deus, ele faz a ferida e ele sabe curar, ele já tem o remédio. Mas como os homens não andam na palavra do Senhor, então vem a mão de Deus e pesa de maneira extraordinária. Deus vem como um fogo consumidor. Tem momentos em que Deus manda uma chuva de fogo como um dilúvio, porque o povo, eles não andam na obediência à voz do Senhor. O inimigo está preparado, principalmente o seu grande rei, para ser queimado. Os seus príncipes, enquanto eles estão pensando em fazer suas festas, até mesmo falsas solenidades, eles vão ser castigados pelo Senhor, porque Ele mandará uma chuva de fogo e torrentes de enxofre acenderá. E o Senhor manda mais um ai aqui, dizendo: ai dos que descem um Egito para pedir socorro. Deus manda eles se converter, porque na verdade o Egito não era o que Deus queria usar para restaurar o seu povo. E eles estão tão assombrados que eles correm, eles fogem, os seus jovens dos seus exércitos, e se escondem com medo, abandonam até a sua bandeira, né? Antigamente era assim, eles saíam, um dos militares com a bandeira na frente e ia marchando com quem ia para vencer, mas com medo aqui eles abandonam a sua bandeira. O exército todo foge. Mas virá um rei que reinará com justiça, com santidade, com retidão, e será um refúgio. Será como um ribeiro de água nos lugares desertos, secos, né? Como sombras no deserto, como uma grande rocha que faz sombra, grandes montões de rochas. O coração dos prudentes entenderá, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. O louco nunca mais será nobre. Loucos são aqueles que governam fazendo alianças com reinos que o Senhor Deus não quis, que o Senhor Deus não quer. Nós vamos ver aqui que os seus instrumentos são instrumentos de avareza, né? Instrumentos maus, maquinam invenções malignas, né? Pensamentos para viver. Vamos ficar em paz com o inimigo, vamos ficar assim como alguém que é covarde, vamos nos alienar. São pensamentos malignos, né? Vamos viver de maneira que a gente possa negociar, possa ganhar alguma coisa com isso. É um instrumento de avareza. E as mulheres dos militares mortos e de outras pessoas, mesmo populares, né? Diz: vocês estavam em descanso, agora já não estão mais. Levantem-se, porque não há mais repouso. Há agora um momento de vida turbada. Há um momento em que
Deus traz a turbação, repete 2 vezes aqui. Vida turbada, momento terrível de guerra, de destruição. Os palácios são abandonados. Eles fogem deixando o próprio palácio. Os príncipes, os reis, povo de Deus, abatido, porque veio a ira de Deus contra toda a sua maldade. Agora chega o momento em que há um derramamento do Espírito do alto, né? Fala do Espírito Santo. Esse Espírito do alto é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de graça, de súplica, é o Espírito de Deus. Nós vemos que haverá o momento em que haverá paz e justiça. Para aqueles que andarem com o Espírito do Senhor. Para os demais vai cair a chuva de saraiva e destruir. Nós vamos ver ainda que vem outro ai, que é o ai do despojador. Né? Enquanto eles estavam fortes, eles diziam, agora eu vou à batalha, tal ano eu saio para a guerra, tal dia eu saio para a guerra. Né? Mas enquanto eles estavam fortes, aí quando eles deixaram o Senhor, ficaram fracos, rompeu a aliança, desprezou o Senhor, desprezou os seus mandamentos, o seu estatuto. Né? Aí aquilo ali vira uma terra seca, deserta, porque a morte, a fome, a seca, as batalhas frequentes leva o povo de Deus à destruição. Nós vamos ver que aí vai os olhos de Deus estavam contra aquele povo até o momento que se arrependessem. Então, quando eles se arrependem, aí a Bíblia diz, os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Essa profecia aqui mostra um momento de resgate, de restauração. E literalmente, Judá viu a Jesus, o rei, mas não recebeu. Desprezaram, está lá em João capítulo 1. Mas também vemos que eles verão outra vez, quando o Senhor vier, que descer sobre o monte das oliveiras. Zacarias tem uma profecia a esse respeito, que diz, o teu rei virá montado num jumento, filho, num asno, né? Filho de uma jumenta. Nós vemos que Sião, ela é uma cidade de solenidades, aquelas 3 festas determinadas por Deus, que estão lá no Levítico, né? Tem as palavras do Senhor, que foram repetidas lá no Deuteronômio também, falando que Sião era para ser um lugar extraordinariamente perfeito, mas com as suas apostasias, ele sempre cai, depois o Senhor, por amor, resgata, né? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará, né? Finalmente há um resgate. E chega um momento em que o Senhor Deus fala assim, ninguém mais ficará doente, ninguém mais estará enfermo, serão absorvidos da sua iniquidade. Hoje nós sabemos que Israel poderia estar absorvido de todos os seus pecados. Eles rejeitaram, nós passamos a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele
é quem perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas enfermidades. Ele é quem redime a nossa alma da morte. Nós vemos aqui, meus irmãos, que as nações são convidadas a chegar, os povos, porque chegou a indignação do Senhor está sobre todos os povos. Né? Existe um amor incalculável chamado ágape, o amor de Deus, e que Deus, ele vai sempre resgatar o seu povo, e que o Senhor não aceita que ninguém toque em Israel. Essas guerras que estão tendo, esses momentos terríveis, estão profetizados pelo próprio Senhor Jesus lá em Mateus 24. São permissão de Deus, mas vai chegar o momento que o Senhor Deus vai resgatar Israel. Há um momento aqui que é o momento da vingança do Senhor e da retribuição pela luta de Sião. E quando ele resgata assim como se fosse para sempre, de geração em geração, perpetuamente, né? De século em século. Aqueles que vivem no pecado, eles são como quem não tem nenhum valor. Os reis, as nações são considerados pessoas más e elas não têm nenhum valor. Pessoas que caíram, que se afastaram de Deus, desertaram da fé, elas são castigadas terrivelmente. Cidades, nações, capitais, reinos, todos são julgados pelo Senhor, principalmente quem se levantar contra o Senhor, contra Jerusalém. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a própria boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo os ajuntará. Então, as nações da terra conhecerão o Senhor, próprio Israel conhecerá o poder do Senhor, voltará para o Senhor, pedirá ajuda ao Senhor, socorro do Senhor, e no tempo que são restaurados, passarão a habitar em paz na terra e viverão de geração em geração numa vida feliz com o Senhor, servindo a Ele e andando a sua luz, que é o Senhor Jesus Cristo. O reino do Senhor será reestabelecido no momento oportuno.